Muito bem, nas aulas anteriores vimos separadamente o que é a mediação, a conciliação e a arbitragem. E agora vamos ver de forma resumida um comparativo entre esses três métodos, começando pela abordagem e objetivos. Na mediação, é uma discussão ampla, ou seja, é um desentendimento, muito tipicamente, por exemplo, em condomínios. Há alguma dissensão, alguma discussão, mas não há um propósito específico. E o mediador tem por finalidade, tem por objetivo conciliar as partes, fazê-las aproximar. Enquanto que, na conciliação, há um conflito definido. A briga é por causa disso. E o conciliador está aí justamente para tentar chegar a um acordo. Enquanto que, na mediação, o mediador procura apenas aproximar as partes. Na arbitragem, ao final do procedimento arbitral, haverá um acordo. O que pode, por exemplo, não ocorrer na conciliação. Não se chegou a um acordo. Na arbitragem, ao final, sempre haverá um acordo, e esse acordo aí será uma sentença arbitral com peso judicial. Método. Como é que é feito? Na mediação, não há basicamente, como eu mencionei há pouco, uma posição definida. Há uma discussão, uma desavença, e o mediador busca aproximar as partes. Enquanto que na conciliação, cada parte já tem uma posição prévia. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. E o conciliador vai tentar fazer com que elas se aproximem e cheguem a um acordo. Enquanto que na arbitragem, da mesma maneira que no procedimento judicial, cada parte tem seus pedidos e o árbitro vai julgar, vai avaliar. Em que contexto se aplicam cada uma dessas situações, cada um destes métodos? A mediação é uma prática exercida fora do controle, do âmbito do controle do Poder Judiciário. Há, sim, uma lei que dá umas diretrizes, mas não é regida de forma legal. A conciliação, ela pode até ser extrajudicial, mas normalmente é feita através ou do próprio juiz ou de um conciliador designado pelo juiz, ou seja, é feito no âmbito judicial. Enquanto que a arbitragem é um processo extrajudicial, privado, as partes definem entre si e chega-se à solução de um conflito. Agora, como mencionei há pouco, a decisão da arbitragem do órgão arbitral tem a mesma eficácia da sentença judicial. Não é menos, não. Tá? Chegou-se a decisão, e esse é um aspecto a ser considerado quando se vai para a arbitragem. Cheguei a essa decisão, é uma decisão judicial. E sem recurso. Tempo necessário. A mediação, em que eu busco chegar a aproximar as partes, ela leva mais tempo do que a conciliação. Né? Serão, eventualmente, necessários diversos encontros para eu poder justamente fazer com que as partes se concatenem, se apaziguem. A conciliação demora muito menos que a mediação e que a arbitragem, porque habitualmente é feita em apenas uma sessão. Ou seja, ouvir as partes e aí, há algum acordo? Podemos chegar a um acordo? Eu não proponho, mas estimulo que cheguem a um acordo. E aí, chegou? Beleza? Não chegou? Ok, vamos então para outra esfera, outro método. Na arbitragem, o tempo é definido por convenção entre as partes, porém, sem exceder 6 meses. Pode ser menos, não mais do que 6 meses. Quem é o terceiro entre as partes? Na mediação, é o mediador, alguém preparado para realizar essa atividade, possui normalmente conhecimentos na área do conflito, mas principalmente conhece as partes
e dessa maneira consegue ponderar com as partes para ver se elas conseguem convergir, para ver se elas conseguem, pelo menos, dialogar. A conciliação pode ser feita pelo próprio juiz ou, mais habitualmente, por um conciliador definido pelo juiz e cuja atividade vai ser controlada, monitorada pelo juiz. Na arbitragem, é o árbitro, que é escolhido pelas partes litigantes. Na realidade, não precisa ser um árbitro só. Muitas vezes, cada parte elege um árbitro, que vai funcionar como seu advogado, e haverá um terceiro árbitro, ou até mesmo uma comissão de arbitragem, que fará o julgamento final. Na questão da arbitragem, habitualmente as partes procuram eleger e escolher alguém que tenha conhecimento do assunto, para poder melhor defender suas posições. A atuação do terceiro. Como é que esse terceiro atua? Na mediação, o terceiro é imparcial, neutro, isso sempre deve ser, mas não tem qualquer papel, qualquer poder de decisão. Ele apenas é um facilitador do diálogo. Na conciliação, o conciliador, mais do que simplesmente fazer com que as partes dialoguem, vai buscar facilitar, ajudar que essas partes cheguem a um acordo. Posso até, enquanto conciliador, emitir uma posição, não uma decisão. É uma posição. Eu, como conciliador, vejo que pá, e aí as partes concordam ou não, mas não é uma decisão. Enquanto que na arbitragem, o árbitro, o terceiro, tem poder decisório. Obviamente, como em todas as situações, deve ser imparcial, né? Não pode ter conflito de interesses, e a sua função é, sim, decidir o conflito. Qual é o regime legal? Conforme mencionei há pouco, a mediação não tem um regime legal. A Lei 13.140 de 2015, que orienta as atividades. Na conciliação, já temos a Lei 9.099 de 95 e o Código de Processo Civil, nesses artigos 125, 331, que regem como deve ser executada, performada a conciliação. E a arbitragem também tem uma lei específica para isso, que é a Lei 9.307 de 96. Vantagens. Mediação. Simplicidade. Informalidade, não tem todo o caráter formal, por exemplo, da arbitragem, ou menos ainda do que um processo judicial. Economia, né? Justamente, pode ser até gratuito. O mediador, como conhece as partes, pode até dizer, não, vamos lá, eu vou apartar a briga, entre aspas. Celeridade, rapidez, confidencialidade, em todos os processos, maiores chances de satisfazer ambas as partes, ou seja, na medida que eu conseguir o diálogo. A conciliação tem como vantagem a rapidez, a uma sessão, basicamente, ouvir as partes, faço uma proposta, faço meu juízo, faço uma proposta, mas, repito, reitero, não é uma decisão. Olha, eu entendo que este seria um bom caminho, esta seria uma boa decisão. E as partes concordam ou não, mas ele não tem poder de decidir. E, dessa forma, se conseguir fazer valer a sua proposição, evita a instauração no processo judicial ou de uma arbitragem. E a arbitragem tem como vantagens, principalmente comparado aos processos judiciais, tem vantagem a celeridade, a confidencialidade, eu diria que é comum a todas. Então, principalmente a celeridade e o peso da decisão. Ou seja, na arbitragem, o árbitro vai decidir. Então, as partes, eventualmente, né, nos métodos anteriores, podem não chegar a um consenso, aí cada parte vai se defender, vai expor suas razões, mas o árbitro vai decidir. É mais rápido que o processo judicial, porém, não cabe recurso. Tipos de conflito. Na mediação,
Por isso que eu dou sempre muito o exemplo, muito frequentemente, de questões condominiais, né, ou problemas internos em clubes, entre associados, porque as partes já têm uma relação duradoura e prevê-se que essa relação continue. Então, a mediação busca acabar com a briga. A conciliação é mais indicada quando você tem objetivo. Não, a questão é essa aí. No condomínio eu posso ter questões as mais variadas. Né? Eu acho que não deve ser assim, eu acho que não deve ser assado. Na conciliação, por exemplo, reportando o caso condominial, pode ter cachorro, mas esse cachorro é barulhento, é uma questão específica. E aí o conciliador vai tentar propor uma solução. E a arbitragem é quando você necessita de conhecimentos bastante técnicos, que aí cada uma das partes vai selecionar aquele que será o árbitro. E qual é a força da solução obtida? A mediação foi apenas aproximar as partes. Então, eu posso até homologar judicialmente que as partes decidiram sobre determinado aspecto, mas não necessariamente tem força judicial. Na conciliação, o acordo, se é que se chega a um acordo, né? Ou se chegou a um acordo, ou o conciliador propôs uma solução que foi aceita, esse acordo pode ser homologado. E a partir do momento que ele seja homologado, ele é um título executivo, não cabe recurso, depois de homologado, ok? Chegou a decisão, pode ser até, não, tá beleza. Ou então, se quer mais formalmente, vamos homologar, e aí tem força judicial sem recurso. E no caso da arbitragem, a decisão arbitral, diferentemente, repito, da conciliação, na conciliação pode não se chegar a posição comum, pode não se chegar a um acordo. Na arbitragem, sempre haverá decisão, que não é fruto de um acordo, é fruto da decisão do árbitro. E tem a mesma eficácia de decisão judicial, não cabendo